Sejam muito bem-vindos à mega aula O Mapa da Holding Patrimonial. O dia de hoje pode ser uma ponte de travessia entre a vida que está dando para viver para a vida que você sempre sonhou em viver. Você vai descobrir o passo a passo de como constituir uma holding patrimonial e conquistar clientes high ticket. Durante essa mega aula, você vai entender o caminho mais rápido, seguro e claro para você criar uma holding patrimonial em 20 passos, esteja você começando do zero ou não. Você vai conhecer 20 passos até a sua liberdade financeira. Você vai entender por que essa foto do próximo slide do meu primeiro escritório está aqui. Então vamos começar. Começou a nossa mega aula. Primeiro eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha jornada com holdings patrimoniais. Então eu vou começar com essa foto aí do meu primeiro escritório, onde tudo começou. Esse foi o primeiro escritório que eu tive lá na Casa Verde, zona norte de São Paulo. E aqui eu tenho uma história para contar para vocês. Eu trabalhava no jurídico de uma grande multinacional. E nessa multinacional, um dia eu passei na prova da OAB ainda antes de finalizar a faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha passado na OAB. E quando eu terminei a faculdade, que eu já estava com a minha OAB, a diretora jurídica dessa empresa falou para mim: você sabe que aqui você nunca será advogada. Então, estava a diretora jurídica falando para mim que eu nunca teria uma oportunidade para advogar naquela empresa. Foi então que eu pedi para ser desligada dessa empresa. Eu falei, eu estudei para ser advogada e eu sou tão advogada quanto qualquer outra pessoa deste departamento jurídico. Saí dessa empresa, fui trabalhar em alguns escritórios. O primeiro escritório que eu fui trabalhar quando eu saí dessa empresa, eu ganhava R$ 1.700, gente. Sem nenhum benefício. Eu tinha que pagar a condução com esses 1.700, alimentação, não tinha nenhum benefício. E fui trabalhando em alguns escritórios bem exploratórios. Fui trabalhar num escritório em que o dono falou para mim, aqui advogado tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Então eu comecei a o quê? Nesse escritório que o dono falou isso para mim, eu comecei a viver para trabalhar. Quando o meu ideal de vida sempre foi trabalhar para viver, né? Eu não queria ter a vida em prol do trabalho. Até que eu fui trabalhar num último escritório em que o dono desse escritório praticava assédio moral com todas as pessoas que trabalhavam ali e praticava também assédio sexual com as mulheres do escritório. Então, teve um certo dia em que eu cheguei no escritório, o dono desse escritório gritava, xingava todo mundo, já me xingou uma vez de incompetente, enfim, sofri tudo quanto é tipo de humilhação nesse escritório. E um dia eu cheguei para trabalhar nesse escritório, trabalhavam todos em baias e estavam esvaziando as baias ao redor de mim. E eu cheguei lá e falei, o que está acontecendo? O doutor, porque o dono desse escritório era chamado de doutor, parecia o Dick Vigarista, gente. Não vou citar nomes aqui, mas era igualzinho o Dick Vigarista. Para quem é da década de 80, sabe de quem eu estou falando. Quem é mais novo não faz nem ideia de quem é o Dick Vigarista. Mas ele falou, o doutor falou que não é para deixar ninguém sentado perto de você e que é para te deixar virada para a parede. Nítido assédio moral, gente. Nítido caso de assédio moral. Nessa hora eu nem sentei para trabalhar. E eu saí desse escritório, eu falei, não quero mais trabalhar nesse ambiente, porque esse ambiente é tóxico. Não quero mais isso para mim. Isso foi no dia 22 de outubro de 2015. No dia 23 de outubro, eu estava andando na rua com a minha mãe, era aniversário da minha mãe, inclusive. Eu virei para minha mãe e falei, eu nunca mais vou trabalhar para os outros. Eu não sei como, mas eu vou ter meu próprio escritório. E aqui um detalhe interessante. Quem está me ouvindo falar isso, pensa assim, mas a mãe tinha dinheiro, a família era rica. A minha mãe era diarista, viúva. Então, eu não vim de uma família rica. Eu não sou herdeira.
Eu não vim de uma família com patrimônio que poderia me auxiliar a abrir um escritório. Eu tinha muita fé e eu tinha muito pensamento positivo. Então, dia 23 de outubro, eu fiz essa declaração que foi muito poderosa. Eu nunca mais vou trabalhar para os outros. Eu não sei como, mas eu vou ter o meu próprio escritório. Dia 16 de novembro de 2015, ou seja, menos de um mês depois dessa declaração que eu fiz, eu abri essa primeira salinha que vocês estão vendo aí na foto. Uma salinha lá na Casa Verde. Eu tinha um pouquinho de economia, contamos com a ajuda de alguns familiares que ajudaram com uma coisinha aqui, outra ali. Na época eu era casada, o meu ex-marido entrou comigo nessa empreitada, então um pouquinho da família dele ajudou, um pouquinho da minha família ajudou, cada um foi comprando uma coisinha e montei o meu escritório com 0 clientes. Eu não tinha cliente algum. Passamos o mês de novembro e começamos um trabalho de formiguinha e eu lembro que em janeiro de 2016, ou seja, 2 meses depois que eu tinha aberto o escritório, eu tive um faturamento de R$700 e tinha que pagar o aluguel do escritório, tinha que pagar a estrutura, por mais simples que fosse. Então foi um início muito difícil em que eu atendia tudo. Tudo que batia ali na porta eu atendia, eu cheguei a entregar cartão na rua. Então, eu atendi a cozinheira da pizzaria que ia bater lá no escritório querendo entrar com ação trabalhista. Eu atendia o rapaz que trabalhava no Pão de Açúcar. Enfim, eu comecei a atender de tudo um pouco. Mas tinha dias que eu ficava sentada nessa salinha aí sem ter o que fazer. Sem o telefone tocar, sem ter um cliente. E foi então que eu passei por um processo de tentar achar uma área da qual eu gostasse de trabalhar, mas que fugisse dessa concorrência, desse mar sangrento, que são as áreas já habituais do direito. O trabalhista, família, o tributário, enfim, eu não queria uma área que fosse já saturada. Então, eu comecei um processo de procurar uma área na qual eu me identificasse e que fosse rentável, porque eu tinha acabado de me casar. Em 2015, eu me casei em julho de 2015, então eu tinha acabado de me casar. Eu tinha uma casa e o meu ex-marido foi trabalhar nesse escritório junto comigo, apesar dele não ser advogado. Ele era bacharel em direito, mas não era advogado, e ele foi trabalhar nesse escritório junto comigo. Então, nós juntamos ali as nossas economias com uma casa para sustentar, porque tínhamos acabado de casar, e eu precisava de uma área que fosse rentável, que me trouxesse dinheiro. Então, foi nesse escritório em que eu comecei a pensar em trabalhar com holdings patrimoniais. Nós passamos por um processo de mentoria, nós passamos com uma coaching que era especialista em escritórios jurídicos e ela começou a colocar essa ideia na minha cabeça que eu precisava me especializar em alguma coisa. Então, o start na minha cabeça de trabalhar com holding patrimonial, ele se deu nesse pequeno escritório aí. Então, eu costumo dizer que essa Tatiana aí, do lado esquerdo da tela, ela precisou ganhar um salário de R$ 1.700 por mês como advogada iniciante e passar por todo esse processo do escritóriozinho na Casa Verde, de achar uma área na qual ela gostasse de trabalhar, que fosse rentável, para que essa outra Tatiana pudesse hoje ter o seu próprio escritório e uma empresa de treinamentos, que é a empresa que está hoje oferecendo essa mega aula para vocês. Hoje eu estou num escritório muito bem montado, decorado, planejado, muito diferente daquele escritório lá da Casa Verde. Mas eu precisei passar por um processo, porque a gente costuma dizer que só vive o propósito quem suporta o processo. Mas prosseguindo aqui nos nossos slides, essa Tatiana aí de branco, ela precisou ganhar R$400 de honorários já em seu próprio escritório com ações trabalhistas. Lembra que eu falei para vocês que eu atendi até a cozinheira da pizzaria da rua de baixo, lá do escritorinho?
eu fiz um acordo trabalhista, eu fiz uma ação trabalhista para ela, pedido de vínculo empregatício, e foi fechado um acordo nessa ação trabalhista. E o valor era tão baixo, mas tão baixo, que o que eu recebi de honorários foi R$ 400. Mas eu precisei passar por isso para que essa outra Tatiana provasse que a persistência é o caminho do êxito e começasse a fechar contratos de 6 dígitos com holding patrimoniais. Então não foi da noite para o dia. Foi muito tempo de pesquisar área, de começar a estudar uma área. Eu lembro que eu tive um advogado que eu tinha sido estagiária dele na multinacional lá que eu trabalhei, e ele foi trabalhar comigo no escritório. Nós fizemos uma parceria e ele foi trabalhar comigo no escritório. E um dia ele falou para mim: Tatiana, você não pensa em desistir? E eu falei para ele assim: penso em muitas coisas, mas a única coisa que eu não penso é em desistir. Desistir para mim nunca foi uma opção. Desistir para mim nunca esteve no meu radar, nos meus pensamentos, porque eu sabia que o segredo era acreditar que ia dar certo. E deu certo. Mas antes da gente prosseguir, eu quero saber da Fernanda. A Fernanda é uma pessoa, a Fernanda é da King Play, é uma pessoa que esteve comigo na minha primeira temporada de lives no YouTube, né? Nossa primeira temporada de lives falando sobre holding patrimonial. E a Fernanda participava comigo dessas lives. Fernanda, a nossa audiência está com saudades de tu, meu desejo. Fala pra gente se tem alguma participação aí de quem está com a gente assistindo. Salve, salve, boa noite, doutora Tatiana, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E temos participações, muitos boa noites. Deixa eu ver aqui, estamos no YouTube ao vivo, né? Temos aqui o Luiz Carlos Correia mandando um boa noite, Maria Cristina também. Temos aqui um relato muito bacana da Jussara, lá de Foz do Iguaçu. Ela tem 73 anos, tá aposentada há 10 anos e tá apaixonada por holding. Tá aqui acompanhando, doutora. Que bacana, muito boa noite a todos. Jussara, que prazer ter você aqui na live. É isso daí, é se especializar sempre, porque é a especialização que nos faz sermos profissionais melhores. E é isso, e não tem idade, gente, não tem idade para a gente aprender uma coisa nova. Para quem não sabe, eu comecei a minha faculdade de Direito aos 24 anos. Eu não comecei lá aos 18 anos, como muita gente começa. Eu comecei aos 24 e eu me formei com 29 anos, o que para muitas pessoas pode ser considerado tarde. Mas para mim não, para mim foi no momento certo, porque quando eu iniciei minha faculdade eu tinha certeza que era isso que eu queria. Obrigada, Fernanda. Se tiver mais intervenções, vai avisando que a gente vai parando aqui para falar com a nossa audiência. Então, vamos voltar aqui. Eu tive algumas viradas de chave durante esse processo, né? Eu falei para vocês que eu abri esse escritóriozinho lá na Casa Verde, com o meu marido na época, e aí veio a pandemia. Né? Eu já tinha mudado, eu já estava num outro escritório lá em Santana, já era um escritório um pouquinho melhor, já tinha uma salinha de reunião, mas ainda era um escritório muito simples. E aí veio a pandemia, e durante a pandemia eu resolvi que eu queria engravidar. Porque eu sempre falava, primeiro que eu sempre dizia que eu seria mãe aos 40, né? Que aos 40 anos eu iria engravidar e eu teria um filho aos 40. Mas eu sempre falava que eu só engravidaria quando me desse uma vontade irresistível de ser mãe. E aí me deu essa vontade no meio da pandemia, em 2020. Em 2020 eu engravidei. Eu tive uma gravidez muito tranquila do ponto de vista biológico, físico, mas uma gravidez muito tumultuada do ponto de vista psicológico, né? Eu tinha muitos conflitos com esse meu ex-marido. E aí, o que aconteceu, gente? O meu filho nasceu em março de 2021, ou seja, ainda estávamos na pandemia. E no dia 26 de maio de 2021, quando meu filho tinha 2 meses,
2 meses de vida e 10 dias, meu ex-marido resolveu ir embora de casa. Dia 26 de maio, às 11 horas da noite, ele resolveu ir embora de casa. E me deixou com esse bebezinho que está aí na tela. Essa foto foi tirada um dia depois desse acontecimento. Então, eu me vi sozinha, 11 horas da noite, com um bebezinho de 2 meses. Eu fui uma pessoa que, quando a minha bolsa estourou, eu pedi para pegar a minha mala da maternidade e a minha mala do notebook, porque eu tinha ainda contrato para analisar. Então, eu não pude tirar uma licença maternidade. Eu tive que trabalhar na maternidade, né? Eu dei à luz meia-noite e pouco, e às 8 da manhã, com meu filho deitado ali no bercinho da maternidade, eu estava analisando contratos. E aí, com 2 meses que o meu filho tinha, eu trabalhando, eu não pude parar de trabalhar, o meu ex-marido resolveu ir embora. E me deixou sozinha com esse bebezinho aí. Falei, e agora? Tive que pedir minha rede de apoio, né? Tive que ligar para minha mãe e falar, pelo amor de Deus, vem cuidar da gente, de mim e do meu filho. E eu segui. Não tinha sala física mais de escritório, porque eu tinha fechado durante a pandemia, eu estava trabalhando em casa. A casa que nós estávamos morando naquele momento era da mãe do meu ex-marido. Então, eu peguei o meu filho com 2 meses, com ele pequenininho, né, recém-nascido, coloquei ele embaixo do braço e me mudei de casa. Vim morar na Granja Viana, em Cotia, São Paulo. Minha mãe me ajudando, então ela me ajudava a cuidar do bebê e eu trabalhando em casa, num home office que eu tenho em casa. E nesse ano que o meu ex-marido foi embora e me largou com esse bebezinho aí, eu já trabalhava com holding e foi um dos anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi um dos anos em que eu mais fechei holdings na minha vida. Eu atendia cerca de 6 clientes por semana que me viam no YouTube e eu atendia muitos clientes e eu ganhei muito dinheiro nesse ano. Quando eu comecei a trabalhar, a estudar holding, quando eu decidi trabalhar com holding, eu falo que eu cheguei nessa área quando tudo era mato. Não tinha muitos cursos, os livros eram muito poucos, o material era muito precário. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E eu comecei a estudar todos os dias. E é o que eu faço até hoje. Até hoje eu estudo holding. Então tem horas que eu sou mentora e tem horas que eu sou mentorada. Eu ainda faço cursos de holding, eu ainda compro material de holding, compro livros, compro cursos. Então até hoje eu estudo isso. E por quê? Porque eu quero ser uma autoridade nessa área. Eu quero dar ao meu cliente as melhores soluções. Mas eu não esperei virar expert no assunto para começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Então, eu sempre fui naquela frase, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. E eu fui com medo mesmo. Com muitos erros, com muitos acertos, e eu fui aprendendo fazendo. Estudando e fazendo. Eu me lancei no mercado, comecei a fazer as holdings e fui. E aí, com esse bebezinho no colo, terminei um casamento, mudei de casa e ganhei dinheiro como nunca. Então, essa Tatiana precisou se tornar mãe solo quando seu bebê tinha somente 2 meses de vida, para entender que esse abandono, entre aspas, a fez descobrir a força do maior e verdadeiro amor e que isso se tornou combustível para ela querer ter ainda mais sucesso. Quando eu terminei esse casamento, a minha carreira deslanchou. Tudo na minha vida mudou. E eu consegui dar para o meu filho, trabalhando com holdings patrimoniais, tudo aquilo que eu nunca tive. Eu fui uma criança que eu perdi o meu pai aos 4 anos de idade. Meu pai morreu num acidente em alto mar.
afogado, e a minha mãe também foi mãe solo. Só que a minha mãe tinha condições humildes, mas ainda assim ela deu tudo que a gente precisava, sem luxo, mas tudo que a gente precisava. E hoje eu consigo dar para o meu filho tudo que eu nunca tive. E isso me faz feliz. Isso me faz pensar que quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Gravem essa frase. Quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Então, mesmo com todas as adversidades, eu não desisti. Eu continuei batalhando. Essa foto aí, com essa placa do antigo escritório do Machado Moreta Advocacia, Moreta era o nome do ex-marido, esse escritório já era em Santana, já era um escritório melhorzinho, e eu estava grávida nessa foto, foi um pouco antes de eu fechar essa sala. Então essa Tatiana precisou ter a coragem de sonhar e de empreender, para que essa outra Tatiana pudesse realizar seus sonhos. Foi trabalhando com holding patrimonial que eu consegui entrar numa concessionária e comprar o carro que eu quis. E ele veio assim, ó, com essa fita vermelha, e foi uma realização de um sonho para mim. Foi essa Tatiana que teve essa coragem de sonhar e empreender, que conseguiu visitar já diversos países, conseguiu já ir para a Itália 2, 3 vezes, para Portugal todo ano, e foi trabalhando com holding patrimonial. Foi quando eu me encontrei nessa área, foi nessa área que eu encontrei o meu propósito. E a gente pode ter na vida mais de um propósito. O meu propósito maior é o meu filho. O meu propósito maior é dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas também é o meu propósito prestar a melhor assessoria em planejamento patrimonial e sucessório para os meus clientes. E também é o meu propósito ajudar você que está me assistindo e que é advogado e que é contador a faturar mais de 6 dígitos em um único contrato. Então é o meu propósito que você consiga chegar onde eu cheguei. Então a gente pode ter muitos propósitos na vida, e eu tenho alguns. E você? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe quais são os seus objetivos? Você tem as suas metas claras? Então é o propósito que nos impulsiona a estudar mais. Eu, pessoal, tenho 3 pós-graduações. Uma delas eu fiz grávida durante a pandemia. A última pós-graduação que eu fiz foi exatamente em planejamento patrimonial e sucessório pela FGV. É esse diplomazinho que eu ostento aqui com muito orgulho, que está aqui atrás de mim. É o meu diploma da minha especialização em planejamento patrimonial e sucessório pela FGV. Isso para mim é o suficiente? Não. Eu continuo estudando, continuo me especializando para ser uma profissional ainda melhor. Porque se eu for uma profissional melhor, eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou poder dar uma vida melhor para o meu propósito, que é o meu filho, que é o meu Lorenzo. Então, essa Tatiana do escritóriozinho lá da Casa Verde, ela precisou tomar uma decisão. Algumas, eu diria, né? Precisou tomar algumas decisões para que essa outra Tatiana aqui pudesse viver um novo ciclo nos negócios, nas relações e no digital. Então, eu posso dizer hoje que eu venci na vida? Posso. E continuo vencendo. Todos os dias eu venço mais um pouquinho. E eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho da minha jornada. Porque às vezes mais importante do que você chegar no destino é o caminho que você percorre. Então eu tenho muito orgulho do caminho que eu percorri. E aí eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com holding, eu cobrava 10 mil reais. E eu achava que 10 mil reais era muito dinheiro. Então eu podia fazer a holding do Flávio Augusto com patrimônio de 1 bilhão, de bilhões. Eu ia cobrar 10 mil reais.
Eu podia fazer a holding do coitadinho que tinha ali um patrimônio de um apartamento de 500 mil reais, que eu cobrava 10 mil reais. E o meu sonho era ter vários clientes que me pagassem 10 mil reais cada um. E sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo. Porque eu achava que eu ia fazer errado. Então eu tinha que cobrar pouco, porque se eu fizesse errado, não era tanto prejuízo para o cliente. Claro que era, gente. Se eu fizesse qualquer coisa errada, os 10 mil eram de menos. Se eu fizesse qualquer coisa errada, o cliente ia ter problema de fiscalização, ia ter problema de perda de patrimônio. Mas eu cobrava 10 mil reais, porque eu tinha medo. E eu tinha uma coisa chamada baixo merecimento. Eu não tinha coragem de cobrar mais do que isso. Aí veio 2021, quando meu ex-marido foi embora e eu tava ali com o bebezinho, trabalhando no cantinho lá de casa. Aí eu comecei a ser audaciosa. Comecei a cobrar 40 mil reais para fazer holding, 50 mil reais para fazer holding, 80 mil reais para fazer holding. E até então eu já tinha uma bagagem, já tinha holdings constituídas a 10 mil reais, já tinha estudado muito, já tinha me especializado muito. E aí eu comecei a ser audaciosa nos honorários. E eu comecei a fechar. Começou a fechar um cliente, a fechar outro, a fechar outro. E quando eu vi, eu estava com um faturamento mensal de 100 mil reais. Mas isso eu já falei nas nossas lives Chá das 5, nas nossas lives de aquecimento. Contratos de 6 dígitos com um único cliente, eu só tive coragem de fazer a partir do ano passado. Então, foi o ano passado que eu comecei a cobrar mais de 100 mil reais para fazer uma hold, né? O famoso contrato de 6 dígitos. E comecei a fechar também. O ano passado foi o ano que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. 2021 foi excelente, mas eu ainda estava nos contratos de 40 mil, 50 mil, o mais ousado foi 80 mil. Mas o ano passado, eu comecei a fechar contratos acima dos 100 mil. E aí sim minha carreira decolou. Terminei uma sociedade que não era rentável, uma sociedade que estava só levando e não estava contribuindo. Tirei o sobrenome do ex-marido, né? Aí comecei voltei a ser eu. E aí o escritório, a partir de janeiro, começou a se chamar Diniz Machado Advocacia e não mais Machado Moreta. Então o processo do nome do escritório foi um pouquinho mais lento, porque eu pensava em marca, em branding, em tudo isso. Mas foi só o ano passado que eu comecei a cobrar os tais contratos acima de 6 dígitos e continuei fechando esses contratos. Continuei fechando clientes. E o ano passado realmente eu estourei de ganhar dinheiro. Estourei. E aí eu trouxe meu escritório para Granja Viana, um escritório decorado, um escritório muito bem montado, muito bem localizado, porque aí sim eu comecei a praticar o quê? O merecimento, né? Porque eu gosto de ir para a Europa todo ano. O meu filho com 9 meses de vida já estava indo para Portugal, já estava indo para a Espanha, já estava passeando em Barcelona, nas Ramblas. Eu gosto. Né? Para quem fala assim, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro facilita um bocado de coisa, gente. É claro que quando você trabalha com aquilo que você gosta, o dinheiro é uma consequência. E é o que acontece comigo. Vocês não imaginam a felicidade que eu sinto em fazer um projeto de holding. Vocês não imaginam o quanto eu gosto de montar a estrutura, de mexer com o patrimônio do cliente. Então, o dinheiro é uma consequência. E o dinheiro, ele vem para a gente facilmente quando você pratica o merecimento e quando você trabalha com propósito. E eu encontrei o meu propósito no planejamento patrimonial e sucessório. Eu encontrei o meu propósito trabalhando com holdings patrimoniais. Então, o dinheiro começou a vir facilmente. E eu também comecei a praticar o merecimento.